No programa de hoje a gente vai conversar agora com Evson Malaquias, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, e a gente vai tratar justamente sobre liberdade de expressão e perseguição que ele está sofrendo na UFPE. Boa tarde, Evson, tudo bom? Prazer te receber aqui no nosso programa. Prazer, obrigado pelo convite para apresentar para a opinião pública em geral aí sobre esse processo de cerceamento de direito de defesa. Uhum. Então, conta pra gente, Evson, você hoje é professor de qual curso da UFPE? Eu sou professor do Centro de Educação e do Departamento de Administração Escolar, Departamento de Escolar. Uhum. E você está na instituição há quanto tempo? 21 anos. Sou professor titular, sou formado em História, mestrado em Ciência Política e doutor em Sociologia e professor titular aqui. Uhum. E você foi, então, um dos muitos companheiros aí de Pernambuco que, inclusive, enviaram uma declaração de apoio ao PCO, né, diante da perseguição do STF ao PCO. Bom, e ainda mais sendo atingido, né, vamos falar já sobre esse seu caso específico, sendo atingido com relação à perseguição sobre a liberdade de expressão, como é que você vê esse cerceamento à liberdade de expressão no Brasil? Não, é lastimável, né? Censurar o PCO. Eu fui um dos signatários apoiando, defendendo o direito do PCO comunicar suas ideias, e não há ameaça nenhuma do PCO do ponto de vista para a sociedade brasileira. O que o PCO defende é a construção de outras instituições que não essas que estão colocadas aí, o capitalismo. Isso é um princípio básico do próprio pensamento burguês, né? Que é o direito de expressão e de pensamento que quando interessa, eles começam a censurar, quando vem de bases populares e anticapitalistas. Uhum. Então, vamos falar do seu caso específico. Você está sendo perseguido na UFPE por querer impedir a instituição de homenagear a ditadura militar. Explica um pouco para a gente esse caso. Há uma mistura de temas aí, né? A questão do posicionamento político, né? A reitoria, ela quando foi votada quando foi eleito o reitor atual, foi no momento que Bolsonaro estava começando a censurar as consultas nas universidades. E, infelizmente, o reitor, em vez de pedir apoio para a população e para a sua comunidade, ele veio pedir apoio para pessoas ligadas a Bolsonaro. E aí a família Coelho deu apoio a ele e ele conseguiu assumir. Então, ele tem uma origem aí, apesar de ser de esquerda, tem uma origem aí com o dedo de pessoas conservadoras aqui de Pernambuco. Aí depois veio também uma parceria com o Exército Militar para a construção de uma memória do Exército. Houve uma reação e foi brocada aí e não seguiu em diante. E tem um outro caso bastante sintomático de uma postura conservadora dessa administração, que é um caso do historiador Mondaini, que era da TV universitária, produziu um vídeo sobre a pandemia e colocou o nome de Jair Bolsonaro, e a reitoria pediu para tirar o nome de Jair Bolsonaro. Aí ele disse que era intervenção em cátedra, e ele não aceitava isso e pediu exoneração. Então, assim, são 3 acontecimentos recentes, mal assumiu a reitoria, e a reitoria está com uma postura política muito, muito questionável, né? E no meu caso, então, entra uma mistura daí, por uma prática autoritária da reitoria, que eu defendi mudança do nome do auditório do Centro de Educação, que é um interventor do MCP. Então, o primeiro interventor do MCP, Carlos Maciel, leva hoje o nome do auditório do Centro de Educação. Eu descobri isso, tornei público para o Conselho Departamental, e o Conselho Departamental ficou a discutir e criou uma certa resistência de professores, né, pela mudança e pela questão do tema. O meu departamento chegou a encaminhar uma nota pedindo a suspensão do debate. Presta atenção, o Departamento de Administração Escolar, certo? Que tem defensores de Paulo Freire. A entrada do Centro de Educação tem um desenho de Paulo Freire, e vieram pregar censura
para não continuar esse tema da retirada do nome de um interventor da ditadura do MCP, que se chama Carlos Maciel. Então, por aí você percebe que, apesar de ser professores vinculados a uma certa esquerda, a prática política no institucional não condiz com o nome de esquerda. Então, são várias censuras políticas. E aí, casou com o quê? Casou com o processo de assédio que eu sofri. Eu dei entrada na reitoria no dia 13 de dezembro, minha entrada ficou parado, e no dia 27 de dezembro, ou seja, 2 semanas depois que eu dei acesso ao processo, o meu processo ficou subordinado à da minha chefia, que ela entrou um processo contra mim. Então, inverteu. Eu agora tenho que me explicar o processo da minha chefia. Então, inverteu tudo. Quer dizer, que é ilegal, porque eu dei entrada primeiro com 14 dias de antecedência. Então, no mesmo dia 27, que a minha chefia deu entrada no processo, o que é que acontece? Eles aceitam dela. Parece que eles estavam esperando o processo. Ou então eles ajudaram a elaborar um processo. Porque como é que eu dou entrada com 14 dias, 2 semanas após, eles aceitam dela e me botam como apensado. Ou seja, o meu está subordinado aí. E a partir daí foi ilegalidade atrás de ilegalidade. Por exemplo, o processo da minha chefia entra... É nomeado em janeiro e o meu nome não aparece, mesmo apensado. E o processo não pode também ser ilegal. Só vai aparecer meu processo em abril. 4 meses depois que eu dei entrada, aparece meu nome numa portaria da reitoria. E eu apensado ao dela, secundária a dela. Então, assim, são ilegalidades atrás de ilegalidades que a gente está bastante preocupado, porque o que nós estamos alertando a comunidade é que se essa reitoria faz isso comigo, ele pode fazer com qualquer um. Você falou, inclusive, que isso daí é uma lava-jato da UFPE, né? Está parecendo, porque os procedimentos administrativos que a universidade toma são bastante questionáveis. Por exemplo, até hoje minha advogada não tem direito ao processo, ao autos pleno do processo. Ela não pode depositar petição. Ela encaminha e não está em canto nenhum, é uma falta de transparência completa. Se você quiser acessar, eu lhe dei o número agora do processo, você não pode acessar. Eles proibiram no dia 2 de fevereiro, até o meu processo que eu dei, eu não consigo acessar. Estou proibido para mim, está restrito para mim. Quer dizer, isso é uma arbitrariedade. E a minha advogada não consegue me proteger. Ela não consegue me proteger porque ela não tem direito ao processo pleno. A comissão de sindicância fica mandando e-mails com o processo que eles querem. Então, se você perguntar, ela já deu uns 4 ou 5 petições e não está em canto nenhum publicamente. Está na mão de uma comissão e ninguém sabe, as pessoas não tomam conhecimento de que existe essa petição pedindo a nulidade de todo o encaminhamento da administração. Então, são práticas extremamente autoritárias. Eu fiz uma pesquisa aí e Lindenberg Farias disse que em 2015 houve 21 mil casos de abuso de poder. Então, só em 2015. Então, esse autoritarismo universitário, ele é generalizado. Ele é generalizado. É uma prática muito autoritária, mesmo vivendo numa suposta democracia burguesa que está colocada aí. Mas o dia a dia de uma universidade tem muito assédio, tem muita perseguição. Só para dar um exemplo, a outro departamento meu vizinho, nós temos 3 professores que estão sofrendo assédio. E 2 e estão na justiça. Inclusive... Você tem pesquisado, escrito livros, né, sobre a ditadura militar, tanto em Pernambuco como também no Rio de Janeiro. Isso daí lembra um pouco o que eram as intervenções da ditadura nas universidades? Sem dúvida, é muito parecido. E às vezes eu acho que sem nenhum minorar a situação da ditadura, mas algumas vezes é muito mais perigoso. Agora, por quê? Porque nós estamos no Estado democrático. Então as pessoas não veem isso como arbítrio. Confia muito, porque um problema na universidade é porque todo mundo se conhece, certo? Então tem uma rede de sociabilidade muito forte. E aí as pessoas às vezes não conseguem ver aquela pessoa como autoritária. Mas as práticas que da administração atual é uma prática, sem dúvida nenhuma, da época da ditadura.
Eu venho pesquisando muito sobre a UFPE no contexto da ditadura, né? Eu lancei um livro recente sobre a prisão de Cajá, em 78. Vou lançar um livro agora sobre a direita, que eles destruíram o movimento sindical, e durante 5 anos a direita controlou as entidades estudantis, tendo em vista as perseguições que os diretórios acadêmicos do DCE sofreu. Então, tem muita semelhança. Porque, veja, uma coisa que é muito importante. Na ditadura, os advogados tiveram um papel importante para salvar muitas vidas. Muitos morreram, porque é uma ditadura, senão não seria ditadura. Mas, mesmo assim, a atividade profissional do advogado possibilitou proteger muitos jovens e muitos trabalhadores. Muitos conseguiram sair das acusações. E até pelo tribunal militar. Quer dizer, há muitos casos que os advogados conseguiram convencer o Supremo Tribunal Militar. E na federal, a advogada não tem direito aos autos. Isso é um absurdo. Ela não pode peticionar, ela não pode verificar todo tipo de documentação, ela não tem trâmite pleno sobre o processo, porque tudo fica na mão da comissão. Quer dizer, é de um autoritarismo pior, pegando sua pergunta, Eduardo, pior que na ditadura, porque do jeito que está indo, eu serei fuzilado tranquilamente pela essa reitoria jogada ao limbo, porque ela é extremamente autoritária. Então, assim, é assustador, de fato, o que está acontecendo na UFPE. E eu tenho 21 anos de universidade, na verdade, 23 como professor substituto, e a forma que eu estou tratando, porque eu não faço parte de um pequeno grupo que controla hoje a universidade. Eu também denunciei esse acordo com o Exército, eu denunciei também o que aconteceu com o Mondaini. Então, assim, eu tenho uma postura pública muito explícita na universidade. Isso incomoda muito as pessoas que estão nos cargos administrativos. Isso é um absurdo, Everson. Para a gente terminar aqui a entrevista, quais que você acha que são as consequências aí da comissão de sindicância? O que pode acontecer? Veja, nós estamos já na justiça, certo? Já está na Justiça Federal, tivemos que recorrer à Justiça, eles nos obrigaram a recorrer, porque o processo era ilícito desde o começo, certo? Então, a gente está na Justiça. E aí, a Justiça, você sabe que a gente não tem muito controle do que vai acontecer. Por exemplo, eles já foram beneficiados, porque nós demos entrada com um mandado de segurança, eles não responderam o mandado de segurança. Nós entramos com a tutela de urgência, eles não responderam a tutela de urgência. Perdeu o prazo. O que é que o juiz faz? Dá mais... Ficou no mudo. Você mutou o microfone. Isso, é só desmutar. Pronto, beleza. Desculpa. Então, que é ilegal o que o juiz fez, porque o juiz deu mais tempo a ele e a lei não permite isso. Como eles não responderam, eles perderam o prazo, a justiça é muito dura nisso. Se você perdeu o prazo, você perdeu a causa. Aí o juiz deu mais 10 dias para a universidade, o que corresponde mais ou menos 1 mês para ela. Quando ela responde, ela diz que a advogada não tem direito ao processo, porque é assim também na prefeitura. Ela não usa nenhuma base legal para justificar seus atos de impedimento ao advogado. Ela diz simplesmente que sempre foi assim. Eu fiz até um vídeo brincando, que parecia Chicó do Alto da Compadecida. Eu só sei que é assim. Ela fica repetindo. Veja, sem nenhuma base... Quer dizer, são absurdos que isso termina criando o quê? Denigrindo a imagem da UFPE. A administração da reitoria está completamente denigrindo a imagem da UFPE. E aí eu alerto os professores, para encerrar, que se aconteceu comigo, acontece com qualquer um. Já existe 3 casos em um departamento, na justiça, e sofrendo assédio num departamento, que elas não tornam público, só uma tornou público muito tempo atrás, preferem não tornar público, mas existe esse caso. Um problema, porque a reitoria decidiu apoiar a chefia. Então, existe uma postura partidária muito forte na administração, que ela é extremamente ilegal, autoritária, arrogante e comete crimes atrás de crimes. Eu disse para uma professora isso para ela pessoalmente. Professora, a reitoria não está errando. Ela está cometendo crime atrás de crime. E eu só tenho uma possibilidade, é recorrer à justiça burguesa para eu poder me defender, porque eu não vou permitir ser lixado pela universidade por uma reitoria. Porque não dá para confundir. A minha briga não é contra a UFPE, porque eu sou o UFPE também. O estudante é o UFPE também. Um servidor administrativo é contra a administração
da UFPE. E aí eu quero que fique muito claro isso, porque parece que está brigando contra a UFPE. Não, eu estou brigando contra uma prática administrativa ilegal, né, persecutória, e que ela precisa ser impedida para que outras pessoas não passem o que eu estou passando. Uhum. Everson, a gente vai repercutir o máximo aí esse absurdo dessa perseguição a você na nossa imprensa, no Diário Causa Operária também, e fica aqui a solidariedade nossa, do PCO também. Estamos aí a todo dispor para contribuir aí com a sua campanha com relação a essa perseguição política. Então, obrigado pela entrevista e a gente segue em contato aí para ver o desdobramento do seu caso. Valeu. Valeu. Obrigado ao PCO, valeu Rádio Cultura e bom trabalho para vocês também e vitória na luta contra o Supremo, né? E continue a luta Valeu. aí. Valeu. Obrigado, Everson Malaquias, professor da Universidade Federal de Pernambuco. A gente acabou de entrevistar. Vamos entrar no intervalinho